Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha, do Perenha Cash. Galera, então não se esqueça, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu recado. É muito importante para mim a gente deixar todos os comentários. E o assunto hoje vai ser um assunto assim, meio misterioso, um assunto que a gente vai ficar pensando na vida. E aí, como é que é? Existe espíritos, vida após a morte, ufologia, várias coisas. Então eu tô com um parceirão meu aqui, o Vitor, tá? Que o Vitor vai entrar nesse assunto e nós vamos debruçar nisso aqui agora. E aí, Vitor? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte espiritual, né? A gente faz palestras espíritas, né? Espiritualistas aí pelo Brasil inteiro. Em Cuiabá, a gente faz palestras em quase todas as casas, né? E a gente, desde, desde que me conheço por gente, a gente estuda sobre o tema de forma aprofundada, vivencia, no caso, a doutrina espírita, e a gente fala também sobre isso, e a missão é realmente divulgar e tirar dúvidas, esclarecer, porque é um tema que chama muita atenção de todo mundo, né? Ainda mais hoje, 2025, muitos fenômenos acontecendo no mundo, e a gente sempre buscando respostas, né? Será que é real? Se é real, por que que acontece? De onde vem? Como que funcionam? E a doutrina espírita, um pouco que a gente conhece, um pouco que a gente estuda, a gente consegue, através dela, responder a maioria dessas questões, né? A doutrina espírita, então, ela tem como foco estudo sobre essas questões e aí vocês vão aprofundando, é isso? Isso. Assim, Alexandre, a doutrina espírita, o próprio nome já diz, né? É uma doutrina, ela não é uma religião propriamente dita. Inclusive, isso é o que me chamou muita atenção para me considerar espírita, estudar o espiritismo. Eu venho de uma família católica e espírita, né? O sonho da minha avó, por parte de mãe, era ter um neto que fosse padre. E ela sempre ia na casa dos netos, no Mato Grosso do Sul, morávamos todos perto. E a minha avó, já no plano espiritual, mas na época que estava entre nós, encarnada, né, viva, ela saía pegando os netos, levava para missa, levava para catequese. O sonho dela era ter um neto padre. Infelizmente, nenhum dos netos conseguiu realizar esse sonho dela. E eu, desde muito pequeno, sempre muito curioso, tanto dos fenômenos espirituais, ufológicos, nunca encontrei, com todo respeito, né, em outras religiões, explicações que pudessem matar essa minha curiosidade, matar essas dúvidas, me dar respostas que eu tanto procurava. E foi justamente na doutrina espírita, né, esse meu avô, que a gente brinca, ele tinha um centro espírita no fundo da casa dele, muito estudioso da doutrina, então desde pequeno eu também tive contato com o espiritismo, com a espiritualidade, comecei a ler livros muito cedo e a doutrina de Kardec, ela foi me tirando essas dúvidas, me dando esse conforto e me dando essas respostas que eu tanto procurava. E a doutrina espírita, como eu falei no começo, ela não é uma religião propriamente dita, é uma doutrina. Por quê? Ela tem três pilares. Então, ela tem um pilar religioso, que é, em parte, uma religião. Esse pilar religioso, ele estuda o Evangelho de Jesus, a moral, os ensinamentos do Mestre Jesus. É também uma filosofia, tem um pilar filosófico que nos induz a buscar essas respostas, a instigar a estudar esses fenômenos, né? A, o pilar filosófico da doutrina espírita, ele nos afasta do dogma de outras religiões, de aceitar por aceitar. É porque Deus quer, porque Deus quis assim, é porque você nasceu assim. Você tem que aceitar e pronto. Então, esse pilar filosófico da doutrina espírita, ele nos induz a instigar o porquê, por que eu estou passando por isso, por que
nasci nessa família, eu nasci nesse lugar, qual é a causa por trás de todas as coisas. E também o terceiro pilar da doutrina espírita é a ciência. A doutrina espírita tem esse viés científico que busca estudar esses fenômenos também de uma forma não só espiritual, mas também material, juntando essa tripartite entre ciência, filosofia e religião, nós temos a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Legal. Agora sim, nós vamos entrar bem polêmica, né? E aí, você já viu algum espírito, algo que você, assim, viu que é diferente, viu que não é da Terra, que existe um contato? Passa essas informações que você está estudando. Quem estuda geralmente Aham. está perto do que acontece, né? A gente. Um dos braços de estudo da doutrina espírita, um dos pilares é a questão da mediunidade, né? A doutrina espírita, ela é baseada como obras fundamentais as 5 obras de Kardec, né? E Certo. uma dessas obras é o Livro dos Médiuns, que explica esses fenômenos e esse contato com esses seres espirituais, com essas dimensões, né? Uhum. A gente costuma dizer assim, todos nós somos médiuns, somos um canal com o plano espiritual. Então, um exemplo, fala, mas eu nunca vi espírito, mas o próprio Livro dos Médiuns elenca vários tipos de mediunidade. Um exemplo, desde um arrepio que você sente. Quando você entra num lugar, você não se sente mal, às vezes você se sente bem, às vezes sente um arrepio, sente que está sendo observado, às vezes um sonho, uma intuição. Isso tudo é mediunidade. Todos nós temos essa mediunidade, esse contato com o extrafísico, seja num grau menor ou num grau maior. E através de muito estudo, de muita prática, muitos conseguem aprimorar essa mediunidade para níveis realmente de contato, ao ponto de ver, ouvir, falar, enxergar e até transitar também no plano espiritual, em outras dimensões. Entendi. Agora, Vitor, sim, a pessoa que recebe um espírito, eu fico assim, cara, eu tenho que perguntar porque eu acho que a galera também quer Claro, saber. Nós temos o nosso espírito, certo? sim. E quando a gente recebe, porque tem gente que recebe um espírito, ele empurra do nosso corpo um espírito e o outro entra. Como que é mais ou menos? O que você me fala disso? Bem legal essa pergunta, é uma dúvida de muitos, né? Sim. Quando a gente está lá no Livro dos Médiuns, Kardec trata um capítulo específico sobre incorporação. Existem várias formas de incorporação. Só que, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, esse contato mediúnico de um médium, de alguém ali, que esse termo que fala, recebe o espírito e passa uma mensagem, passa uma fala, alguma coisa, em nenhum momento esse espírito que está passando a mensagem, ele se aposta do corpo do médium. Em nenhum momento, tá? Então existe uma modalidade de incorporação em que o espírito, ele através do contato telepático, ele passa a mensagem. Existe um tipo de incorporação em que o espírito desloca parcialmente o espírito do médium e através de um contato mais direto, o médium sente realmente o que aquele espírito está sentindo, seja uma dor, uma angústia, uma aflição, uma alegria, uma felicidade, então ele consegue passar com mais propriedade a mensagem que esse espírito quer passar. Mas em nenhum momento o espírito do médium deixa totalmente o seu corpo de lado para dar lugar a outro espírito. Isso só acontece com a morte. O espírito só desvincula do nosso corpo material o nosso espírito quando a gente morre. Há esse desenlace. Enquanto estamos vivos, há um deslocamento parcial ou não, mas em nenhum momento outro espírito assume totalmente a posse do seu corpo, tá? Aí você pode me dizer, e aqueles casos de obsessão, de exorcismo que a gente vê em filme, que a gente vê em livros, né? Isso é um caso de uma obsessão espiritual um pouco mais grave, também retratada
em Kardec, que a gente chama de fascinação, né? Em que um grau de obsessão, o que que é obsessão? É quando um espírito fica realmente obsediado por você devido a um grau de afinidade. Ou a algum laço de uma existência anterior, em que ele às vezes quer te fazer mal, às vezes ele quer cobrar uma dívida do passado, às vezes ele simplesmente Caramba, tem essa da dívida também? tem. A gente, Eita, a achei que gente, as dívidas ficavam aqui, então é junto. a dívida espiritual vem com a gente. Aham. E quando a pessoa realmente se deixa obsidiar por esse espírito, ocorrem casos em que ela perde, né, um pouco as suas faculdades mentais ali, intelectuais, a ponto de ficar num grau ali de uma obsessão tão profunda em que esse espírito dá a impressão que ele assumiu o controle do corpo de outro. Você Mas já viu algo desse tipo? em trabalhos espirituais, né, em algumas casas espíritas que realizam esses trabalhos de auxílio, né, a esses irmãos, de desobsessão, porque o trabalho de desobsessão, alguns chamam de exorcismo, num grau maior ou menor, ele tem o único intuito de ajudar aquele que está sendo obsidiado e de ajudar aquele espírito que está sofrendo também, né? Então a gente já viu sim, tá? Alguns num grau maior e alguns num grau um pouco mais leve, mas sempre com o intuito de ajudar, tá? Tanto aquela pessoa que está encarnada ali sofrendo, quanto aquele espírito que está no plano espiritual sofrendo também e atrapalhando a vida dessa outra pessoa, fazendo mal, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Entendi. Vitor, outra coisa. Assim, eu já vi também muito se dizer que existe outras moradas, outros planetas. O que que você estudou sobre isso? O que que a gente pode saber? Porque, que nem a gente fala assim, os espíritos estão aqui, mas muitas vezes a gente reza para que ele vá embora, vá para siga o caminho dele. Qual é esse caminho? Uhum. Boa pergunta, Alexandre. A doutrina espírita, ela traduz e dá a interpretação mais atual de muitas das passagens do próprio Jesus, né? Quando a gente fala lá uma célere frase do Mestre Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, segundo a doutrina espírita, é justamente ele falando dessa existência de outros mundos, sejam materiais, espirituais, em que os espíritos habitam, né? A doutrina espírita, categoricamente, ela afirma em suas obras, em suas experiências, que todos os mundos do universo são habitados. Aí você me pergunta, mas por que que eu peguei um telescópio e olhei para Marte e a sonda chegou em Marte, parece um deserto, só tem areia? Porque há outras dimensões de existência, dimensões mais sutis de existência. Então nós, do sistema solar, a doutrina espírita diz para nós que o planeta Terra é o planeta mais atrasado de todos que estão à nossa volta. Nós somos um planeta que a gente chama de uma categoria de provas e expiações. A gente ainda vive experiência material, uma experiência carnal. Só que todos os orbes à nossa volta, eles já estão em um grau de evolução em que os espíritos que habitam essas moradas já não necessitam mais dessa experiência carnal, já estão em dimensões em que a existência é totalmente fluídica, imaterial. Entendi, Mas são todos os mundos habitados. entendi. Porque querendo ou não, assim, a ciência não explica, mas ele não precisa da matéria, como nós precisamos para sobreviver, oxigênio e tudo mais. Então, a gente fala, mas e aí? A gente vai pensando assim, vai viajando, né? Mas e aí, como que você acha, que você pensa, como que ele faz a transição da Terra para, vamos dizer, para Marte? Como será que é O feito nível de isso? evolução desse espírito. Não, é para ir daqui para lá. Então, nós que estamos ainda vivendo essa experiência na nossa dimensão aqui material, a gente precisa de
veículos e aquilo que está à nossa disposição no nosso grau de evolução para chegar até um outro orbe. Mas um espírito que já está num plano espiritual, numa dimensão extrafísica mais avançada, os espíritos dizem para nós que através do pensamento ele consegue se deslocar de um orbe para o outro. Que legal. Então, assim, tipo uma telepatia, algo desse tipo, E né? alguns espíritos, até seres que às vezes já vivem em dimensões mais avançadas, conseguem materializar nesse grau nosso menos evoluído uma materialização temporária e fazer esse deslocamento, essas aparições. Hoje Entendi. está na febre, a gente está vendo muitos avistamentos de luzes, OVNIs, são drones, não são drones, o que que é disco voador, né? A gente sabe que tem muitos fenômenos, muitos seres que às vezes estão numa dimensão igual à nossa, material, Uhum. e que desenvolveram a tecnologia ao ponto de conseguir fazer esse deslocamento material de um planeta para o outro. E existem seres que fazem esse deslocamento nas dimensões mais sutis. E quando estão aqui no nosso mundo, no nosso planeta, eles conseguem se materializar temporariamente no nosso plano. Então, muitas vezes a gente vê um disco, uns seres que conseguem se materializar E depois ir embora. e depois ir embora ou simplesmente desaparecem, né? Às vezes a gente não vê-los mais, mas às vezes apenas se transmutaram para a dimensão a qual realmente eles pertencem. É interessante, se a gente começa a pesquisar e ver que o mundo quântico existe, é interessante que eu já vi isso aí. Vamos dizer, cada componente que existe nesse mundo quântico, ele é muito grande, parece que são pequenos planetas, né? E o espaço é muito grande entre um e o outro, né? Então, assim, a matéria a gente sente, né? A mão, tudo. Mas aqui dentro de qualquer matéria existe milhões de espaços que pode, eu acho que algo passar por dentro. É um trem assim muito doido. E tem hora que eu fico estudando, pensando e procurando um porquê das coisas, e aí às vezes a gente vai encontrando algumas respostas que não tem prova, mas que você vê que tem lógica, né? É igual assim, o que eu vou te perguntar, mas assim, muitas vezes a gente vê quando a pessoa falece e acaba, a vida dela parou aqui por qualquer motivo. Eu já ouvi falar muito que existe hospitais de Uhum. atendimento a esses espíritos. O que que você me fala disso? Existem, né? Só fazendo um adendo, quando a gente falou um pouquinho ali a gente fala de universo, Certo. uma das obras de Kardec, chamada A Gênese, é o livro mais científico de todos. Por incrível que pareça, ele foi escrito em 1869 e a definição de buraco negro que está descrita nesse livro é o que a física hoje cada vez mais se aproxima. Sério? A doutrina espírita tem um pilar que diz: quando a ciência conflitar com a doutrina espírita, fique com a ciência. E cada vez mais a ciência se aproxima desse lado espiritual. A gente vê médicos que usam terapias hoje de passes magnéticos para tratar pacientes. Enfim, isso a gente pode falar daqui a pouco. Mas respondendo a sua pergunta, o nosso planeta, né, pensa da seguinte forma, como se fosse uma grande camada de cebola. A cebola, a gente corta uma cebola no meio, ela tem várias camadas, né? Sim. O plano espiritual é dessa forma. O nosso planeta, nós temos essa nossa dimensão aqui, material, e temos a dimensão do plano espiritual. Em volta do nosso planeta, existem as dimensões espirituais, mais evoluídas, menos evoluídas, de acordo com o grau de adiantamento que cada um de nós consegue alcançar em vida, no qual nós ficamos vinculados após o nosso desencarne. Então, um exemplo.
Todo mundo já deve ter assistido aquele filme Nosso Lar, ou lido até o livro de Sim. André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele relata, né, essas cidades, colônias espirituais que transitam à nossa volta, para a qual nós, quando a gente desencarna, nós somos levados para essas colônias, para esses hospitais espirituais, para que sejamos tratados ali e depois o nosso espírito é encaminhado para outras colônias, outros locais no astral, de acordo com o nível de evolução de cada um, né? A doutrina espírita, ela não fala inferno, ela fala em umbral, né? Não fala em céu, ela fala em mundos espirituais. Porque qual que é a grande diferenciação, Alexandre? As outras religiões, elas tratam que quando a gente morre, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Sim. De que nós só vivemos uma vida, nós nascemos, e quando a gente morre, a gente vai para o inferno, a gente vai para o céu. E depois, E fica lá para sempre. não, Fica. não, o que eles falam, não. Que uma hora você vai sair da Terra, Mas vai e se ressuscitar você entre foi os uma mortos. pessoa má e foi pro que Ah, não, eles aí dizem fica lá no inferno? buraquinho, Fica lá, certo? né? Com a turma da patotinha lá. E quando você é uma boa pessoa, você fica no céu e fica nas nuvens tocando harpa eternamente. Enfim. Só que isso era uma das minhas grandes dúvidas desde pequeno. Se eu fiz. Aonde você está? É. E para onde eu vou? De onde eu vim? Porque É. pensa bem, Alexandre. Você, é uma pessoa que, por exemplo, nasceu extremamente rica e eu, uma pessoa que, título de exemplo, nasci extremamente pobre. Você nasceu num país extremamente. Você quer um dinheiro emprestado? Opa, tô aceitando. Já que eu sou tão rico assim. Um exemplo, você nasceu em Cuiabá e eu nasci em Várzea Grande, Certo. né? Brincadeira aí com os varzeagrandenses. Mais um exemplo. É, eu nasci bonito, você nasceu feio. Ah, mas aí é sacanagem, pô. Tá, mas Eu vamos lá. nasci plenamente saudável e você nasceu, às vezes, com uma deficiência física que não te torna melhor nem pior do que eu, mas te limita em certas situações do dia a dia, às vezes te dificulta um pouco. Qual que é a explicação para isso? Deus teria jogado nossos nomes para cima na hora de nascermos e eu caí no quadradinho da riqueza, você no da pobreza. Eu nasci ali bonito e você nasceu feio. Eu nasci saudável, você nasceu já com uma doença pré-existente. Aí eu te pergunto, se Deus é fonte suprema de justiça, bondade, amor, que Deus é esse que as religiões mostram para nós, que faz seres diferentes, se o ponto de partida, segundo essas religiões, é o mesmo? Tem justiça aí? Nenhuma. A doutrina espírita, ela equaliza essa situação. Ela devolve os atributos de Deus, que diz o seguinte: você está nessa sua versão, Alexandre Perenha, mas você já viveu muitas outras existências do passado. Então hoje, se você tem uma dificuldade, uma limitação, as suas características de hoje são frutos do que você fez no passado. E não é Deus te punindo, é Deus permitindo que você, através das suas próprias ações, corrija esses erros e também tenha o mérito dos seus acertos do passado. Percebe como as coisas começam, a justiça começa a ser restabelecida? É uma questão de evolução. Exatamente, Sim, né? eu concordo. E, Só que também é que tem a galerinha que não evolui, que ela vai pra baixo. exatamente, Ela nasceu de boa ali, depois ela segue outro caminho. a gente diz que os espíritos eles não regridem, né? Tá no livro dos espíritos ali, Kardec diz que a gente não regride, a gente pode estacionar, a gente para de evoluir, mas aquilo que a gente conquistou é nosso. Eu posso ter uma existência em que eu estrague tudo, mas eu não vou regredir, eu vou ficar ali estacionado e arcar com as consequências do que eu fiz. Então, esse é um grande diferencial da doutrina espírita, de que você é o senhor das suas próprias aflições e deleites, das suas ações. E a justiça de Deus vem de permitir que você, através da multiplicidade de existências, consiga corrigir os erros do seu passado e
angariar novas moradas espirituais de acordo com o seu grau de evolução. Então, esses espíritos que hoje moram em mundos mais elevados, já que não precisam passar essa experiência carnal da doença, da dor, da dificuldade, da provação, da riqueza, da pobreza, da desilusão. São espíritos que já passaram por essas provas e venceram, então estão hoje num grau de evolução mais adiantado. Entendi. Agora, Vitor, Chico Xavier, cara, eu sempre vi falar, pesquisei, li alguma coisa, li livros. Assim, tive alguns contatos. Eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa que procurei conhecimento. Ah, mas você é católico? Segui os conhecimentos da Igreja Católica. Ah, você foi espírita? Segui espírita. Tive alguns contatos na vida que me deram muita base. E pesquisando sobre Chico Xavier, cara, eu vi que ele tinha muitos assim, poderes, sei lá, ele tinha é, uma bondade fantástica, ele tinha algo diferente. E aí eu vendo que, sobre a história dele, que ele estava na beira de um lago, num rio, não lembro, e aí ele teve tipo um choque, um raio, um negócio, e aí as coisas foram evoluindo, modificando na vida dele. Ele, cara, o que você me fala disso? De Chico, É, então, até eu tenho um grande amigo, fica até o convite para ele aqui, para você conversar com ele. Chama Felipe Jimenez. Ele é um grande estudioso da vida de Chico. certo. Mas o que a gente sabe de Chico é o seguinte: Chico, ele, para nós, assim, ele é o ser mais evoluído espiritualmente que esteve entre nós depois de Jesus. Porque quando a gente começa a estudar a vida, a história de Chico, cara, é um ser humano que viveu exclusivamente para os outros, apenas para fazer o bem, para fazer caridade, para ajudar o máximo de pessoas que ele podia. Quer dizer, ele não tinha vantagem nenhuma na vida dele. Nenhuma. Chico escreveu mais de 400 livros e nunca cobrou R$ 1 por cada livro, né? Ele nunca cobrou R$ 1 por qualquer atendimento, qualquer ajuda. Pelo contrário, muitos não sabem, mas ele, durante a sua juventude, ele era concursado, não sei se a nível estadual, federal, de algum órgão lá em Minas Gerais. Ele tinha o seu saláriozinho, qual ele pagava as despesas dele mensais. Depois veio se aposentar, mas ele sempre trabalhou, teve a sua renda para pagar as suas contas e tudo que ele fazia de atendimento, de caridade, sempre foi gratuito. Então, além de ter a sua jornada diária do trabalho, ele trabalhava até altas horas da noite, dormia pouquíssimo, exclusivamente para ajudar as pessoas, tanto materialmente como espiritualmente. E se a gente for falar de Chico aqui, a gente vai falar 10 horas só das histórias dele, que a gente Tem fica muita coisa. impressionado de que ser humano que esteve entre nós, né? É um ser realmente incrível. E esse episódio do lago que você está mencionando, acredito que seja quando ele começou o trabalho espiritual dele, né? Quando ele Sim, é. teve contato ali com o mentor espiritual dele, Uhum. conhecido pelo nome de Emmanuel, no qual esse espírito se apresentou a ele, começou a trabalhar em conjunto com ele e dizer qual que era a missão dele aqui, né? Realmente foi Legal. esse episódio do lago, do rio. E eu vi também uma coisa interessante, que depois que ele partiu, é, tinha uma pessoa que falou que estava esperando um sinal dele. E eu fiquei esperando, eu pesquisei muito na internet para saber a respeito desse sinal, cara. Você sabe, tem algo que alguém fala que Chico se comunicou com. Então, até hoje, né, todos os médiums sérios que estudam Chico, que tiveram contato com ele, que acompanham a trajetória dele, tanto encarnado, desencarnado, ele ainda não mandou nenhuma mensagem específica, né? O que se sabe é que ele
já era, mas está num grau altíssimo de evolução e que continua atrelado aqui ao nosso planeta, ajudando tanto na propagação da doutrina espírita, mas nos princípios que ela propõe. Ele continua do lado de lá, ajudando todos esses trabalhos vinculados ao que ele fazia e sempre voltado à caridade material, espiritual e de evolução nossa, né? Que legal. Entendi. Agora, Vitor, você faz sempre palestra, né? Uhum. Como é que funciona? Você vai lá, sempre tem vamos dizer, uma galera que precisa dessas informações. Como que é esse seu trabalho hoje na doutrina espírita? Alexandre, a gente, é, por ser espírita, por ser trabalhador espírita, né? Eu tenho uma casa espírita do meu coração, que é a Associação Espírita Paulo de Tarso, fica ali no bairro Cidade Alta, em que toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu tô lá trabalhando, ajudando, fazendo trabalho, participando de trabalho de desobsessão, de auxílio a esses irmãos encarnados, desencarnados. E eu faço durante a semana, né, recebo muitos convites para estar fazendo preleções, palestras em outras casas sobre a doutrina espírita, né? Levando essa mensagem realmente de consolação que a doutrina traz para nós. Então, tem centros espíritas em Cuiabá inteira, no Brasil inteiro, em que a gente é convidado para falar um pouco de doutrina espírita. Tem casas que já pedem para a gente falar um tema específico, sobre suicídio, sobre depressão, a visão da doutrina espírita sobre isso, sobre a mensagem de Jesus, né? Que a doutrina espírita nada mais é do que o próprio Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. E tem casas que deixam os temas livres para a gente falar sobre o que a gente quiser, sempre voltado não só à divulgação, mas à consolação da doutrina espírita, né? Então, esse trabalho realmente das palestras é justamente para levar uma mensagem de conforto para aquelas pessoas que por algum motivo estão ali procurando essa mensagem, essa consolação, esse crescimento, essa curiosidade, essa dúvida, né? E- As pessoas procuram algo, né? Elas sempre vão atrás, infelizmente, primeiro pela dor, né? É, A maioria, não é todos, a gente né? costuma falar, ou a pessoa procura sempre a doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. Aham. Infelizmente, 90% dos casos é pela dor. É através da perda de um ente querido, de um filho, de uma mãe, de um pai, que a pessoa busca essa resposta. Às vezes quer uma carta psicografada, às vezes quer uma mensagem, às vezes quer uma explicação. E tem isso, você já viu as cartas psicografadas? Tem, a gente. Existem médiuns muito sérios, médiuns muito bons, que fazem muitas visitas em casas espíritas aqui de Cuiabá, no qual essas pessoas têm essa possibilidade de estar indo lá, preenchendo um cadastro, fazendo uma ficha, e nem sempre, infelizmente, nem sempre todos conseguem ser atendidos. A procura é muita, muitas pessoas buscam, né? Mas boa parte dessas pessoas conseguem sim receber uma carta psicografada do seu ente querido. Você já chegou de ver algo assim, que você fala assim, poxa, a pessoa pediu esse contato, recebeu, e ela percebeu que era mesmo o parente? O que que você me conta? Já, Alexandre, é incrível assim, é um trabalho, um dos trabalhos mais emocionantes de todos são as cartas psicografadas. Porque ali os médios que eu conheço que desenvolvem esse trabalho, Chico é expert nisso, mas existem muitos médios sérios que realizam esse trabalho, né? Frisando sempre de forma gratuita, com o único intuito de ajudar. Existem médiums que vêm de Minas, que vêm de Goiás aqui para Cuiabá para psicografar essas cartas e assim, totalmente gratuito, não cobram R$ 1, apenas para ajudar, para consolar essas famílias. E eu sempre tenho a oportunidade de estar do lado desses médiums, trabalhando, auxiliando nessas cartas. E assim, nunca é. As informações que são pedidas às famílias que vão ali atrás de uma carta do seu ente querido sempre são mínimas.
para não dar a entender que o médium tinha alguma formação privilegiada quando ele recebe a mensagem. Ah, entendi. Tipo, quero saber como é que tá meu pai, só. É. E aí, Ah, como que era o nome do seu pai? aí o pai vai lá e fala, ó, tô bem. E É. aí, o cachorrinho está cuidando dele, né? Tem, E tem o esses... mínimo de informação possível é passada, Aham. entendeu? E quando o espírito vem, quando ele consegue psicografar a carta, são detalhes assim que realmente comprovam a existência da vida após a morte. São detalhes em que própria pessoa fala, não tinha como alguém saber disso que não fosse o meu pai, que não fosse a minha mãe, que não fosse o meu filho, que não fosse o meu irmão. São detalhes assim, tipo um apelido íntimo que a pessoa te falava só no seu ouvido de forma carinhosa, que nunca contou pra ninguém, aparece na carta, entendeu? Então são detalhes da convivência, da rotina, que esse espírito que passa a mensagem que ele relata ali, que não tem como o médium saber. Entendi. O médium muitas vezes nem vê a pessoa, só recebe ali a ficha e recebe a mensagem. É um trabalho incrível. Um dos mais emocionantes trabalhos são as cartas psicografadas, principalmente das mães que perdem os filhos. Que eu acho que a maior dor que o ser humano pode sentir é quem é pai, quem é mãe sabe, é Ele é um filho. perder um filho. Verdade. Agora sim, vou até chamar Henrique aqui. Que Henrique, ele tem um. Tem algo que aconteceu na vida dele. É importante. Eu tava junto. Ei, pega a cadeira. Senta aqui. A gente tava viajando pro sul. Nós fomos até lá no TRF4 instalar um painel de LED. E aí eu levei meus filhos, né? A Daniela, Miguel e Henrique. E nós pegamos um apartamento no Airbnb. Um lugar muito bom, maravilhoso, muito gostoso. E foi bem quando deu aquela tempestade que derrubou a árvore antes da enchente. Aham. Deu uma tempestade, gasto. E a Daniela tava ruim, ela tava com dor no nervo ciático. E aí eu levei ela pro hospital, tudo. E aí chegou no hospital, quando caiu a chuva, destruiu tudo. E aí a Daniela ficou mal, aí ela pô, ela não tinha falado pra levar tempestade, essa coisa toda. E aí nós e aí nós fomos dormir. E aí ele vai perguntar, ele vai te contar o relato dele. E o que aconteceu nesse dia? Você já tá tenso antes de começar com. Vai lá. Aí, tava em casa, assim, de boa, né? Na casa, no apartamento lá que eu tinha. Que é aquele apartamento antigo. Que vai bem lá pra frente. Aí, a gente tava dentro, meu irmão tava lá, meu pai disposto e falou assim, ah, vai ter uma tempestade aqui, e ele não pode pegar nada. E vai acabar aí no tempo de certo. Aí eu falando com meu irmão, porque eu tava sem celular na hora. Aí eu sem acreditar, achando que era brincadeira do meu irmão, falei, ah, prova. Aí ele mostrou a hora do meu pai, assim, antes dele mesmo, não detalhe. Alguns minutos depois já começou a chuva, vento, bateu de porta lá, não deu pra fechar a porta lá pra fora do apartamento. Aí começou a bater a porta lá do apartamento. Aí na hora que, nessa tempestade, na hora que eu vi abrir a porta, tava quase tocando a árvore do outro lado da rua, quase encostando na janela. Tão forte o vento. Aí nessa hora eu já tava todo assustado. E aí, depois que aconteceu, eu cheguei em casa. Foi depois que eu já tinha colocado a Dani no avião. Eu levei ela pro aeroporto e depois da noite nós fomos dormir. E aí eu fui tomar banho, né? Eu não somos comer pizza, mas o que aconteceu foi na hora que eu dormi. Né? Eu fui tomar banho e ficou os dois no quarto lá. E aí
Conta aí o que aconteceu. O meu irmão, ele, como sempre, quase nunca quer ficar perto da família, assim, essas coisas. Ih, vai começar. Você vai começar a queimar seu irmão? Eu tenho que chamar ele pra se velho. defender aqui. Não, aí não. Vai, Não, não. mas eu não vou queimar Não, ele, para, tá? Eu para. vou queimar ele. Aí ele falou, vou ficar lá no nosso quarto, que seria o quarto meu e do meu irmão. E eu, sem coragem de ir pro nosso quarto, fiquei no quarto do meu pai, com a porta aberta, todo tremendo aqui assim de medo. Tava estático na cama. Aí meu irmão falou, vou lá pro quarto, nosso quarto, quero ficar um pouco sozinho, aí a gente foi lá. Tempo depois, meu pai, isso que na volta que a gente tava comendo pizza, meu pai falou, ô lobisomem, vai te pegar. Tá daquele medinho, assim. Dois Pra quê? homens, cara. Pra quê, né? Aí tempo depois, quando a gente já chegou no apartamento que já tava dentro, eu e meu irmão começou a ouvir lá do fundo do apartamento, vindo lentamente até na sala. Fazendo um barulho de respiração, assim. Você e seu irmão. Eu e meu irmão, meu pai não ouviu nada. Diz ele que não ouviu Eu nada. tava no banheiro, pô. Tá tomando meu banho. Tava ouvindo outros sons lá, né? É. Ou fazendo sons. Brincando. Eu tava lá Não era o tomando som meu do seu banho. pai no banheiro, não, né? Aí, isso, meu irmão tava de porta aberta. Dor de barriga. Não. Dor de barriga, essa é foda. Não, era bem longe, era bem longe. Isso, meu irmão tava de porta aberta, com o quarto dele na porta aberta, que dava no meio do corredor, assim. Aí, meu irmão viu a cadeira da sala se arrastando. Essa cadeira, quando eu arrastei por ela pela primeira vez, quando a gente chegou lá pra sentar, eu arrastei, ela fez barulhão. Falei, essa cadeira faz barulho. Mas quando ele viu a gente viu a cadeira sendo arrastada, sem fazer nenhum barulho, aí eu assustei, fiquei estático. Só fiquei olhando pela brecha que dava. A cadeira tava andando sozinha. Tava se movendo sozinha. É. Aí eu fiquei parado no quarto do meu pai. E enquanto meu irmão olhava essa cadeira, aí ele já fechou a porta. Isso que no outro dia ele trancou a porta sozinho, normal. Nesse dia ele não conseguiu trancar a porta. Ele botou muita força na chave e não trancava a porta. Era medo. Talvez. É. E aí, depois a porta, eles relataram que a porta abriu sozinha. Ele fechou, mas não conseguiu trancar. E aí a porta pegou e abriu sozinha, assim, ó. E aí ele gritou, né? A porta fez bem assim, ó. E abriu. E aí bateu a porta e ele começou a gritar. Disse que foi uma gritaria aqui. Eu assustei mais ainda que qual o sentido de você ver uma luz no corredor sendo que não tem luz? Vocês chegaram a ver uma luz. Não, havia Não uma foi só o luz no barulho. corredor depois que começou a abrir a porta, quando a gente ouviu abrindo a porta, eu vi uma luz bem fraca no meio do corredor. Qual o sentido? Tava sem luz, não podia ligar nada. Então, assim, não tinha luz, né? E aí os dois moleques ficaram no desespero, cara. Imagina. Nossa! E aí os bichinhos grudaram comigo aqui, né? E eu falei... E eles, me tira daqui. Cara, aquela cidade num caos. Aí eu peguei, e aí a Daniela, desesperada também, falou, não, tira eles e leva para um hotel. Aí eu botei eles no carro, fui atrás de hotel, eu vi vendo tudo arrebentado, a cidade arrebentando. Aí passei alguns hotéis, tudo lotado, já não tinha como. Tinha locais que estavam cheios de água. Aí eu falei, nós vamos voltar para lá e vocês vão dormir comigo. Mas dormimos de boa, não deu nada não. Mas os Tem uma meninos... coisa pra falar. Fala aí. Quando a gente tava no primeiro dia lá no apartamento, quando a gente chegou no apartamento, que era o último andar do apartamento, sem elevador, só escada, 4 andares. O último andar, do lado, na porta do lado, do apartamento do lado, tinha um monte de arranhados na porta e um adesivo, venda de máscara de ritual. De ritual. Venda de máscara de ritual. Eles ficaram doidos, né? E aí, que ritual? É satânico, não sei o que. Eu falei, não. Procuraram no Airbnb lá se esse apartamento, quem já ficou lá relatou alguma coisa parecida? Eu olhei, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, inclusive o dono do apartamento, o cara super gente boa, tudo, entendeu? Mas eu nem falei nada pra ele, que eu falei assim, deixa quieto. Você vai falar, o cara fala, não tem nada de errado.
Mas eu vi o desespero dos meninos mesmo, entendeu? Não. Inclusive, na hora que eu saí do banheiro, porque eles estavam desesperados, eu vi que a cadeira estava bem na porta. E não estava mesmo na porta essa cadeira. Realmente a gente pode dizer que isso é real. Em nenhum momento a gente duvida de vocês, até porque vocês não teriam por que mentir. E o desespero, o medo que vocês ficaram no dia, fala por si só, né? Agora, isso a gente explica como um fenômeno de efeito físico, que a gente chama. Uma manifestação material do plano espiritual. E como que isso acontece? Que a gente vê, a gente vê vídeos na internet, às vezes, objetos voando de prateleira, cadeira arrastando, enfim, porta de armário abrindo, fechando, porta de quarto. Isso a gente chama de fenômenos de efeitos físicos, que Kardec explica também, né? Nós estamos mergulhados aqui nesse momento num mar de energia, de vibrações. A física explica isso, né? O oxigênio a gente não vê, mas a gente sente, a gente respira, a gente, dependendo do movimento, a gente consegue tocar. Mas estamos mergulhados aqui. E da mesma forma, estamos mergulhados num mar de energia também. E o que que acontece? Às vezes, quando esse espírito já está lá no plano espiritual, muitos conseguem condensar essa energia ao ponto de conseguir mover algo fisicamente na nossa dimensão. Isso a gente chama de fenômenos de efeitos físicos e normalmente quem acaba fornecendo essa energia para esses espíritos manipularem somos nós mesmos. A gente está a todo momento Pra mim é o medo, né? distribuindo energia, Uhum. seja boa, seja ruim, seja de medo, né? E essa energia ela vai se condensando no ambiente. Quando você entra num ambiente, igual eu falei no começo, e sente um arrepio, sente uma sensação ruim, esse ambiente está preenchido por uma energia deletéria, uma energia densa, pesada. E que se ela condensada a um ponto de um espírito conseguir utilizar ela para mover algo aqui no plano material, né? Por que que ele fez isso? Para assustar, para pedir ajuda, a gente não sabe. Mas como que acontece? Às vezes, Ele fez pra me sacanear mesmo. às vezes um apartamento Deixar eu antigo, bem doido com dois moleques tá desesperado. né? Um apartamento antigo, Sim. que já tem essa energia um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Muitas pessoas Ou um passaram por espírito que não ali. quis ir embora, que foi dele o Exatamente. apartamento, ele quis ficar lá ainda. E principalmente esses apartamentos em que são destinados, por exemplo, à locação. A gente não sabe quem estava ali antes de vocês, se era alguém que estava usando droga ali, alguém que estava fazendo uma orgia pesada ali, alguém que estava fazendo um ritual ali, o vizinho de cima faz um ritual. Então, qual que é a energia condensada nesse prédio? Entendeu? Isso favorece muito essa manifestação de efeito físico. Às vezes um espírito que ficou preso ali, tá irritado, tá revoltado. Quem são essas pessoas? Ele tá preso à matéria ainda, ele não consegue ir para nenhum plano, entendeu? Ele não entende. E ele tá ali, quem que são essas pessoas na minha casa? Por que estão fazendo isso? Vão embora, quero expulsá-los. Ele consegue, a raiva dele se condensa que ele consegue mover um objeto no plano que a gente está. Então, um médium ali conseguiria talvez entender, sentir energia e até encaminhar esse espírito aí para onde ele, o local correto que ele deveria estar. Mas isso acontece muito. Então, por isso que a gente fala, tem que ter muito cuidado com certos ambientes, entendeu? Certos ambientes favorecem essas manifestações de efeito físico, porque os espíritos que estão ali se afinizam, né? O espírito vai por afinidade, o espírito não vai ficar. Se aqui é um ambiente legal, se aqui é um ambiente de boa energia. Não tem porque um espírito com má intenção ficar aqui. A energia é incompatível, é igual um imã, ele se repele, Isso é legal saber, né? né? É igual Agora, a se aqui é um galerinha. ambiente que se usa droga, que se prostituição, bebida alcoólica e raiva e ódio, um ambiente pesado, vai atrair por afinidade quem se sente bem nesse local, tanto encarnado como desencarnado. Agora, se aqui é um ambiente bacana, descontraído, aqui todo mundo tá sempre de alto astral, vai atrair quem? Pessoas que se afinizam com esse ambiente e do plano de lá, os espíritos que têm essa mesma afinidade, entendeu? Show de bola. Pizza que você, quando Aham. vocês voltaram lá, você Ah, é. Isso aí foi foda. No mesmo lugar.
nós voltamos... No mesmo apartamento? Não. Nós voltamos há uns 2 meses depois, lá na cidade. E aí, eu falei pra Miguel, o lugar é muito bonito, sabe? É lindo, 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 lindo. Eu falei pra Miguel, vamos lá de novo, vamos comer, porque lá tem um monte de pizzaria, um monte de coisa legal. E aí eu fui com o Miguel lá. Aí nós passando em frente ao apartamento, eu gosto de brincar, né? Aí eu peguei e falei assim, e aí, Miguel, ó, chegamos aí no apartamento. E aí, quer ficar aí? Sai fora, pai. Eu falei, tem alguém olhando pra gente. Aí eu brinquei, e aí, bora, vamos comer uma pizza ali. Aí, beleza. Chegamos na pizzaria. Chegamos na pizzaria. A hora que nós paramos assim, aí o cara olhou pra gente e falou assim, mesa pra 3? Eu olhei pra Miguel, Miguel olhou pra mim, nós olhamos pra trás, cara, sentimos até um mal-estar, assim. Mentira, sério? Sério. Aí nós, não, só pra 2. Aí o cara, então senta aqui, né? Aí depois eu falei pro Miguel, será que esse cara viu 3 aqui, velho? Bem possível. Aí eu falei, não brinco mais. Mas, Mas Vitor, o mundo espiritual tá aí, gente. A gente queira ou não, acredite ou não, tá aí, à nossa volta. Cadeira dele atraindo espírito pra eles. Provavelmente. mas é por isso que eu falo, a gente até brinca, mas na verdade, Vitor, é muito sério. A gente tem que, assim, procurar um caminho bom, Deus, boas energias. É o que eu vejo sempre quando você recebe um passe. Você sente a energia, cara. Eu sinto, tá? Quando eu recebo um passe, eu me sinto bem, leve, me dá um bem-estar, eu durmo bem. É incrível, você sente que dá a diferença. A gente não fala, né, Alexandre? A gente tá falando aqui sobre espiritualidade, doutrina espírita, mas a gente costuma dizer assim: o mundo não precisaria de religião se todos nós seguíssemos apenas o sermão da montanha que Jesus falou, ou os 10 mandamentos de Moisés. O que acontece? A melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. É melhor você ser um bom católico do que um mau espírita. É melhor você ser um bom ateu do que um mau espírita. É melhor você ser um bom evangélico do que um mau católico. Enfim, a religião é aquela que começa da porta para fora do lugar que você vai. Aí eu vou na igreja, eu vou no templo, eu vou no terreiro, eu vou onde eu for, não importa. O que importa é que você faz de lá para fora. Porque igual o Alexandre falou, você vai no centro espírita, toma um passe, se sente bem. Você vai na igreja, participa de uma missa, se sente bem, sai de lá Sim. leve. Mas chega em casa, é um babaca com a esposa, é um babaca com os filhos, é um babaca com o funcionário, rouba, dá golpe, entendeu? Usa droga, é escroto no trânsito, Vai pra política. vai pra política. Tô brincando, viu, galera? E assim, isso tudo você atrai essas companhias que se afinizam com suas atitudes. Sim. Agora, um cara pode nunca ter pisado numa igreja, num templo, num centro espírita, seja onde for. Mas ele é um cara correto com a esposa, com os filhos, com os funcionários, com as pessoas. Ele não tenta fazer mal pra ninguém, não precisa ser um anjo. Mas ele não quer nada que não é dele, que ele não conquistou, entendeu? Ele é um cara que procura fazer o bem, tem ética, tem moral, é um cara extremamente correto. Esse cara tem um lugar muito mais garantido lá no plano espiritual do que aquele um que vai na igreja, que vai no templo, que vai no centro todo domingo, toda segunda, seja o dia que for, mas quando sai de lá é como se não tivesse nunca pisado lá. E quando a gente morre, quando a gente passa pro plano espiritual, a gente continua sendo quem a gente era aqui. Às vezes, se a gente era um cara mau, a gente vai continuar sendo mal do lado de lá e vai ficar nos lugares, nas dimensões próprias para aquilo que a gente fez. E a gente vai ter que voltar para reparar todo o mal que a gente fez. Agora, quando a gente teve a gente costuma falar, tem uma boa morte quem teve uma boa vida. Se eu sou um cara correto, um cara que fui justo, errei, mas procurei acertar, procurei fazer mais o bem do que o mal, é um cara que quando eu morrer, eu vou estar num bom lugar, pode ter certeza, entendeu? E quando eu precisar voltar aqui, eu vou estar numa condição melhor, entendeu? É assim que funciona a vida. E tomara que suas experiências espirituais sejam menos assustadoras daqui pra frente. Não vai chamando os espíritos pra comer pizza, não, que é capaz deles aceitarem o convite e, viu, Alexandre? Beleza. Eu vou agradecer, Vitor. Acho que nós tivemos um papo maravilhoso.
mas eu acho que a gente tem ainda muita conversa pela frente nesses assuntos aí. Temos muito a explorar, né? Temos. E depois nós vamos chamar algumas pessoas para a gente fazer um debate de alguns Legal. assuntos Vamos sim. legais, tá? E eu quero agradecer de coração por você ter vindo. Foi muito legal, foi muito divertido. Eu acho que você trouxe muita coisa legal. E também te dar um presente da Fetorama. Opa, Esse é um patrocinador nosso que tem um produto maravilhoso que todo mundo que vem aqui sente o cheirinho e fala, cara, é bom demais e segue eles e obrigado. vai atrás porque vale a pena. Não é nenhum, achei que pudesse ser uma água benta pra gente jogar aqui, né? Espantar os Não, espíritos do estúdio. Né? não, aqui pode ficar tranquilo, tá Mas legal, obrigado pelo presente. bem protegido, né, Henrique? Obrigado pelo convite. Eu tô em casa, tá? Fico muito feliz de estar aqui, contribuir um pouquinho. E sempre que precisar, a gente tá às ordens aí pra bater um papo. Outra coisa que a gente tem que falar, galera, tem um assunto sério para te falar, muito sério mesmo. O Vitor, tá? Ele é advogado, especialista na área dele e vai ter um podcast aqui. O podcast dele, como que é o nome, Vitor? É um podcast, vai chamar Jurídico Cast, né? Jurídico Cast. Que a gente vai trazer temas e personalidades jurídicas aí do estado e do Brasil para falar sobre temas de uma maneira simplificada, mais com conteúdo, que possa tirar dúvida, possa contribuir com quem está recém-formado até o mais alto grau de doutorado possa entender, participar e tirar algo legal. O objetivo dele é fazer como o Perenha faz, levar informação, levar coisas para você colocar no seu dia a dia, você se posicionar e você se tornar uma pessoa melhor. Isso é importante, é conteúdo de qualidade. E bem instruída. É isso aí, Vitor. Obrigado, tá? Valeu, obrigado, Alexandre. É, Obrigado, Henrique. que, que o seu podcast seja um sucesso, a gente vai estar assistindo e eu vou pedir sempre pra galera estar se inscrevendo no seu canal. Se Deus quiser. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Isso aí. Galera, então tá, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, tá? Deixa os seus recados, né, o Henrique? E o Henrique também tem um canal que ele tá começando com a brincadeira. E aí, qual que é, Henrique? Ainda não postei. Ele não postou o vídeo, mas tô convencendo ele. A gente vai divulgar. É Pode isso aí. deixar. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tudo de bom.